Evangelho de São Marcos 5, 20. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou seu povo. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, o homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para os judeus, e anunciar-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam todos os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo. Vamos fazer essa reflexão, deixe o joinha. Depois de atravessar o mar da Galileia, Jesus chegou com seus discípulos à província de Gadara, onde encontrou o homem endemoniado. Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20, Mateus 8, 28, 34, também Lucas 8, 26, 39, vai relatar sobre esse episódio da narrativa do Evangelho. Portanto, as narrativas de milagres frequentes dentro desse evangelho de hoje nos chamam a atenção a uma reflexão. E esta reflexão são a expressão do amor libertador e vivificante que Deus tem para cada um de nós, de Jesus. Então, em São Marcos, o ato inaugural do mistério de Jesus é a expulsão do demônio de um homem. Esse homem que vinha sofrendo bastante. De um homem da sinagoga. Fica assim destacada a libertação da doutrina opressora desta sinagoga. E, portanto, amados irmãos e irmãs, vamos refletir sobre o demônio, a batalha espiritual. A batalha espiritual. Se a gente não orar, se a gente não tiver a vida de oração, a gente cai na tentação. A narrativa do Evangelho de hoje, Jesus liberta um homem em território dos gentios, sob o domínio do Império Romano. Então,
a identificação do demônio que o possuía pelo nome de, olha o nome ali, ó, de legião, era chamado de legião, aponta para as legiões romanas que ocupava esta região. E portanto, os porcos que se arrebentam, nesse episódio, os porcos que se arremetem ao mar e perecem semelham-se ao exército do faraó no Mar Vermelho. Isso nós vamos encontrar em Êxodo, do Antigo Testamento. O homem libertado por Jesus sai a anunciar a sua misericórdia. Porque Jesus teve misericórdia para com esse homem, tornando-se um missionário gentil entre o seu povo, entre os gentios. E portanto, amados irmãos e irmãs, aquele episódio desse evangelho de hoje, esse episódio, entre tantos registrados na Bíblia, nos mostra a existência dos demônios. E sabemos que infelizmente tem igrejas que padre, sacerdote, bispo que não acreditam na existência do demônio. Olha onde foi chegar. Então, que são espíritos maus, anjos caídos que estão na terra com o propósito de prejudicar a humanidade e afrontar Deus. Se lembra que alguns anos atrás, no carnaval no Brasil, que nós estamos nas vésperas do carnaval, as pessoas blasfemando o nome de Deus, botando ali o capeta, batendo em Jesus. Olha onde foi chegar a humanidade. Além de influenciar e oprimir os homens, os espíritos malignos chegam a possuir a mente e o corpo de muitas pessoas. Hoje as pessoas perderam o pudor, as virtudes. A moda hoje, capeta faz a festa. Aquele homem tinha muitos demônios que se identificaram com o nome de legião. Muitos demônios ele tinha. Assim era chamado uma divisão do exército romano, composta por 6.000 soldados, como se fosse 6.000 espíritos, 6.000 legiões dentro desse homem. Percebe-se que a denominação de uma entidade maligna pode ser ocasional. Então, utilizando uma palavra, esta palavra significativa em esse dado contexto cultural, que nos traz o quê? Nos traz esta reflexão de que muitos negam a existência do demônio. Muitos pregadores negam. O inferno não existe não, isso tá no passado, tá no século passado. Deus é amor, Deus é misericórdia, entendeu? Atribui aos problemas mentais quaisquer manifestações desse tipo. Fato é que inúmeras pessoas têm sido libertas pelo nome de Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, se esse nome tem um poder que a Bíblia lhe atribui, então também é verídica de que a possessão demoníaca existe. Tem vários fatos, só você pesquisar, que a mesma Bíblia afirma, entende? Então, como diz o apóstolo Paulo, não é contra homens de carne que temos que lutar, mas com as forças protestadas ligadas nos ares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão me guia, retire de Satanás, nunca aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém, assim seja.